Olá, eu sou Marta Sibien e cá estamos nós com o podcast Conexão com Marta Sibien. E hoje nós vamos falar sobre direito e justiça. Daqui a pouquinho você vai saber de tudo. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui um convidado mais que especial, Dr. Sancler do Nascimento Júnior. É com você, Dr. Sancler. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. E aí, gente, para quem não sabe, Dr. Sancler é promotor de justiça, é professor de direito, e hoje ele tem, assim, vários assuntos sobre direito, justiça. Vamos aguardar que ele mesmo, o autor do projeto Em Causa Própria, vai falar com você. Meu professor, que, aliás, deixa eu te contar que você dá aula numa faculdade que eu fui da primeira turma, você sabia? Pois é, eu fiquei sabendo através de colegas seu lá, né? O pessoal tem um carinho e uma lembrança muito positiva da sua passagem pelo SESV. Gente, eu sempre quis fazer o direito, né? Não é, o direito abriu portas para mim, porque você fica sabendo da vida, né? Todas as explicações. Eu costumo dizer que, se eu estiver errado, você me corrige, meu professor, que quem sabe direito constitucional sabe viver a vida, né? Exatamente. Porque ali Deveria tem tudo, ser né? ensinado já na escola, né? Todos deveriam saber, né? Porque ali tem tudo. Tem sobre o social, sobre o trabalho, sobre a família, sobre tributo, sobre administração, sobre tudo. Então, quem sabe direito constitucional, e é muito difícil o direito constitucional, eu acho. O brasileiro tem que se apropriar disso, né? Porque saber o direito é poder exercê-lo, né? O conhecimento é poder, né? Eu costumo falar com meus alunos que existem dois tipos de pessoas: as que fazem direito e as que fazem errado, né? Então, é muito importante a gente se apropriar dos nossos direitos, né? O Rodolfo Voyering, no livro dele A Luta pelo Direito, ele nos ensina que o direito é como um músculo, né? Se ele não é exercitado, ele atrofia e morre. Então, todo direito é conquista. O direito é um exercício diário, né? E aquela frase que tem lá na Constituição, me corrija se eu tiver, né, se é parágrafo, se é uma linha, que fala sobre o desconhecimento da Constituição, né? Que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumpri-la, né? Porque é o dever de todo cidadão conhecer a lei do seu país, né? Eu concordo, acho bacana isso aí. E da mesma forma, a Constituição fala que ninguém será obrigado a fazer nem deixar de fazer, senão em virtude de lei. A lei é a nossa garantia. Mas como é que ficam no nosso Brasil, nosso país, que é tão grande, com tantas desigualdades, né? A gente vê ainda pessoas que não sabem ler, né? Como é que se aplica a Constituição para essas pessoas? O professor Darcy Ribeiro dizia que a ignorância no Brasil, ela não é por acaso, ela não é aleatória, é um projeto de poder político. Interessa a alguns que as pessoas não saibam os seus direitos. Interessa a alguns que as pessoas não se interessem pelo direito, né? E isso, na verdade, não é casual. Isso é um projeto de dominação. Que loucura, Nós né? tínhamos, no passado, uma ideia de que as elites não obedeciam à lei, porque a lei era para os demais, né? Aquela história, sabe com quem você está falando? Eu estou acima da lei, né? Entendi. E o povo também não se via na lei, né? Porque a lei sempre vinha no sentido de oprimir, no sentido de expoliar, né? Então, criou-se uma cultura no Brasil de que quem cumpre a lei é bobo, quem cumpre a lei é idiota, né? É uma vergonha hoje. Quem é honesto também. Quem é honesto é uma vergonha, né? Então, nós precisamos resgatar isso, porque a lei é a nossa garantia. Sim, sim. Outro dia, tem um tempinho já, eu desci na garagem aqui e achei um dinheiro, né? Todo assim, emboladinho lá. Quando eu peguei, tinha mais de R$200 ali. Aí eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro, cara, não é meu, né?
Aí peguei e deixei na recepção ali. Falei, olha, se alguém vier aqui procurando um dinheiro, eu achei na garagem, né? E aí passou um tempo, tinha até esquecido já. Aí chegou um senhor na minha sala, lá no nono andar, e falou assim, eu gostaria de falar com você, você achou meu dinheiro? Mas o homem ficou tão agradecido, mas é uma coisa que seria natural, né? Não é meu, eu vou mas devolver. é uma questão cultural, né? É incrível, né? Assim, eu não consigo ficar com temos que mudar isso, que é né? meu, né? Mas, infelizmente, as pessoas olham para o lado, olham para o outro e falam, bom, achei, então é meu, né? Teve uma experiência interessante de uma delegação japonesa que veio ao Brasil e a dificuldade dos anfitriões de explicar o que é um quebra-mola, né? Porque na cabeça dele, e eles questionavam, mas já não tem a placa, não tem a lei, né? Por que tem que ter o quebra-mola? E o que é um quebra-mola? Então é muito difícil. Isso é um traço da nossa cultura, da nossa cultura nacional, que realmente a nossa geração tem que assumir a tarefa de superar, sem dúvida, né? Eu te chamo de Sancler, tá? Claro, porque, né? Nós somos amigos de longa data, do meu né? coração Acima de qualquer coisa. Exato. Então, assim, Sancler, quem é o pai Sancler, né? Qual é a sua trajetória antes de ser pai, né? Como é que foi a sua trajetória para entrar na faculdade? A gente vive numa desigualdade muito grande, né? Então, assim, quando não é branquinho, né? Quando não é muito alto. Não branco, né? Então, essas coisas assim, parece que é mais difícil, não é? Como é que foi a sua trajetória? Você tem que romper. Existe um racismo estrutural no Brasil, um racismo velado, né? Diferente dos Estados Unidos e outros países. Aqui no Brasil, todo mundo tem um amigo pretinho, né, que é quase da família, não é? Mas que fica lá, no lugar dele, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que gostam de mim, só não gostam de onde eu estou. Né? Entendi. Eles gostariam que eu estivesse servindo, né? E não, né? E essa marcou minha trajetória, né? Isso te deu mais impulsionamento para você Não, me obrigou a uma resistência maior, né? E talvez até eu tenha perdido grandes oportunidades, né? Nesse exercício de resistência, né? Mas quando eu era advogado, se referiam a mim como aquele advogadinho, né? Eu virei promotor, passei a ser o promotorzinho. Virei conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Um conselheirinho, não é? Sempre talvez se um dia eu for ministro do Supremo, eu vou ser um ministrinho, né? Mas que lindo, importante é que vai chegando, né? Deve ter tido, então, pelo que você está falando, algumas podações, vamos dizer assim, dentro dessa carreira sua, não? Mas eu sou contra todo vitimismo. Eu acho que é uma luta. E é uma luta de igual para igual, é uma luta... Eu costumo falar com a minha mãe, na guerra a gente dá tiro e a gente leva tiro, né? Recentemente eu fui bastante baleado, mas faz parte do processo, eu não ignoro quem eu sou, nem de onde eu vim, e tenho absoluta certeza de para onde eu estou indo, né? Então, essa é a minha garantia. Eu comecei a carreira lavando xícara no escritório de advocacia. Servindo, e me tornei sócio desse escritório, saí dele para montar o meu escritório. Meu pai era analfabeto até os 18 anos, era ajudante de pedreiro, era o homem mais culto que eu já conheci até hoje, se tornou juiz do Tribunal da Justiça Militar de Minas Gerais, foi coronel do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, foi advogado, depois de reformado, de aposentado, advogou por mais de 30 anos. Então, que referência, né? Meu pai me ensinou a ler, escrever e a falar, né? Caramba. Talvez esse seja o maior dos meus pecados. Sua mãe? Minha mãe é advogada, professora, e eu venho de uma família de oficiais da polícia. Eu não consegui entrar na polícia, tentei, passei em 4º lugar no CFO, mas eu tenho 1,57 m. E na época a polícia exigiu 1,60 m e eu, então, não 3 pude. centímetros. 3 centímetros. Mas que bom que você não foi para lá, porque assim você foi... Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? Sim. Mas assim, seguir a carreira do pai é sempre um sonho do filho, Seria né? uma grande honra. Mas pelo menos
seguir o exemplo dele, se eu conseguir fazer isso, já vai ser um grande feito. Que ele era um porque homem você é Júnior, né? É o nome do seu pai, né? É meu dever, né? Pelo menos devolver a ele um nome limpo. Exatamente. E mais adiante, para você que está aí me ouvindo, olha, mais adiante, Dr. Sancler, vai contar muitas histórias impressionantes sabe, vai mostrar o homem guerreiro que ele é e que vai fazer toda a diferença. Sancler, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está seu coração hoje? Como é que está o amor na sua vida? Meu coração está em paz, tá, né? Em paz. E cheio de amor. Eu tenho 5 filhos maravilhosos, né? Já tem advogado, meu filho né? mais velho é advogado, né? Eu tenho uma filha médica veterinária, outra filha médica, um filho arquivologista, né? Seguiram tudo pai, né? Só estudioso, a caminhada, né? Estão fazendo a vida deles. E agora eu posso voltar para os meus projetos, né? Sim. Que é o que eu pretendo. Projeto, foi bom. Em causa própria, que projeto é esse? Olha, o projeto em causa própria é talvez o meu 6º filho, né? Que show. Eu consegui nesse projeto unir 2 coisas que eu amo profundamente: o direito e a academia, o direito e a pesquisa científica, o direito e o ensino jurídico, né? Uhum. Em causa própria é um projeto que visa oferecer suporte a pessoas que estão passando por problemas judiciais. A gente pensa muito, quando a gente pensa no direito, quando pensa na justiça, a gente pensa muito no aspecto legal, de quem tem direito e quem não tem direito, né? Mas existem pessoas além dos processos. Sim, né? A relação nossa, operadores do direito, com a vida, ela é uma relação um tanto esquizofrênica, porque ela é mediada pelos autos, é mediada pelo processo. A nossa relação com a realidade tem um anteparo, que é o processo. Alguns operadores do direito chegam até a dizer que o que não está nos autos não está no mundo. A completa arrogância, que né? Não está escrito, não existe. Exato. E o mundo não está nem aí para a gente, né? O mundo existe, continua, e nós continuamos nos nossos palácios de cristais e granito e mármore, com as nossas vestes que ninguém usa mais, falando uma língua já morta, com os nossos babados e frufrus, e a vida está acontecendo lá fora. As pedras estão gritando lá fora por justiça, né? O pipoqueiro da porta do fórum sabe exatamente o que é direito, o que é justiça. Todo homem tem isso inscrito no seu coração quando nasce. Sim. Não é uma prerrogativa nossa, operadores do direito, né? Todos nós sabemos o que é justo e o que é injusto. Então a gente tem que ter um olhar para além do processo. E além do processo enxergar que existem pessoas, existem sentimentos. Às vezes, quando o Estado juiz, o Estado justiça adentra na relação humana, talvez ele pode causar mais danos do que pacificar. Um grande mestre que eu conheci, tive o privilégio de conhecer e conviver um pouco com ele, o desembargador Antônio José Miguel Felrosa, um serrano, não é? Amante da Atenas capixaba, eu tive né? Esse privilégio. É um grande privilégio que alguns de nós... E eu tive também. E o desembargador dizia o seguinte: menino, a verdadeira justiça, ela exorta, ela edifica e ela consola. Nós estamos vivendo um momento de muito punitivismo na justiça. Nós estamos vivendo uma luta contra um Estado policial. Então, você quer dizer com isso, Sancler, que as pessoas olham para o processo e esquecem do sentimento das pessoas, é isso? Esquecem que tem alguém atrás do processo. Eu peguei um processo recentemente de um pai que foi buscar a filha de 14 anos num baile funk. Ela foi ao baile funk sem autorização dos pais. E esse pai, no afã de corrigir a filha, trouxe a filha para casa debaixo de cinta. Né? Nossa. Bom, ele errou, talvez, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele errou na abordagem, no trato, mas qual foi o remédio que o Estado juiz teve para esse pai e para essa filha? O pai foi processado criminalmente e hoje esse pai cumpre uma pena de prestação de serviço comunitário. Eu fico pensando
Que autoridade esse pai terá hoje frente a essa filha? Acabou. Que diálogo ele pode ter? Às vezes, ao adentrar as relações humanas, as relações afetivas, as relações parentais, talvez o dano que o Estado cria é talvez maior até do que o próprio dano causado pelo ato que ele busca coibir. Teve um caso de uma menina lá de Campo Grande, uma moça de Campo Grande, aqui em Cariacica. Ela estava num grupo de amigos e os amigos, numa brincadeira, deixaram ela sozinha para pagar a conta. Foram saindo e quando ela se viu, ela estava sozinha lá. E o dinheiro que ela tinha não era suficiente para pagar a conta. Eu li esse processo. O dono do bar reteve essa moça lá, tomou dela o celular. E essa moça hoje, ela cumpre uma pena de prestação de serviço comunitário perante a Justiça Capixaba. Ninguém vai olhar do que se tratou, né? Eu acho que, na verdade, ela foi vítima. Claro. Ela foi vítima de cárcere privado, de um exercício arbitrário das próprias razões do dono do bar. Mas ela fez o que se chama transação penal, né? Que serve muito mais às estatísticas do Poder Judiciário do que a pacificação da sociedade. Exatamente, exatamente. Olha, você falando isso, sabe o que eu me lembrei? De uma aula de sociologia jurídica, um grande professor, um doutor no assunto. Não sei se você conhece o professor Sandro. Maravilhoso. Eu tive uma grande professora de sociologia jurídica também, né? A professora Vera Simone Nassif. E é uma disciplina fundamental. Né? E ele falou uma coisa que nunca esqueci. Ele falou assim, olha, foi denunciado, na época, tem muitos anos isso, foi denunciado que o pai do interior, cavou um poço muito fundo. A mulher dele parece que tinha um problema um pouquinho mental. Então, ele não confiava que ela tomasse conta dos filhos. Então, ele cavou um poço e colocava os meninos lá dentro, enquanto ele estava na roça, trabalhando. Né? Família humilde, ele cuidando da vida dele. Não estou falando que ele está certo. Né? Não estou falando que ele está certo. Era o que ele tinha para fazer. Né? O cuidado dele era aquele. Aí denunciaram que ele estava com maus tratos com os filhos. A polícia prendeu. Prendeu ele, prendeu a mulher, um problema, né? As crianças foram para como é que chama? O abrigo, né? Ou seja, acabou com a família. Acabou com a família. Aí essas crianças completam 18 anos e têm que sair de lá. Vão para onde? Sem vínculo nenhum. Sem vínculo, né? É isso que a gente tem que parar para pensar. Existem pessoas atrás dos processos, né? Eu era promotor em Una e a juíza, a doutora Elacéia Novaes, um dia me falou o seguinte: você já viu a audiência que nós temos hoje, Sancler? Eu fui ver, tinha uma senhora, um jovem, iniciamos a audiência. Essa mulher, ela tinha adotado esse menino e colocado como filho dela. Um crime, né? A denominada adoção à brasileira. Sim. Né? Era uma senhora já dos seus 60 e poucos anos. E tinha um menino acompanhando ela, um jovem. Era justamente a criança que ela tinha adotado. E eu perguntei, e a mãe dessa criança? Não, está ali fora para testemunhar a favor dela. Elas são comadres. Nossa. E convivem, o menino convive com a mãe biológica. Olha o trato que o Estado juiz, né, o Estado jurisdicional teve para esse caso. Nós intervimos numa relação que estava tranquila, né? E a mulher estava respondendo por um crime de adoção à brasileira. Estava ela lá, o menino adotado, Tranquilo, feliz, a mãe biológica testemunhando. Convivendo bem com as duas. Felizmente, a juíza era uma pessoa de alta sensibilidade, né? E a lei tem remédio para isso. O problema não está na lei, o problema muitas vezes está na aplicação da lei, né? Era uma situação humanitária, né? Era uma situação humanitária. E com a sensibilidade da magistrada, nós conseguimos anular o registro ilegal, conseguimos fazer a adoção regular. Ajudaram bem, que bom. Né? E a ela foi dado o perdão judicial humanitário, que é o remédio da lei. Como diz o desembargador Ferrosa, a lei exorta, edifica e consola, né?
aquela senhora, acho que ela não entendeu nada do que aconteceu aquele dia, Mas né? não sabe a beleza do que aconteceu. Mas graças à sensibilidade da magistrada, o promotor e a defensora pública, nós conseguimos dar um trato legal e, ao mesmo tempo, humanitário para que aquela não é questão. comum, né? As pessoas são muito Isso não seria petulantes. possível, por exemplo, numa comarca como Vitória, onde as atribuições são bastante especificadas. Tem o juiz da vara civil, o juiz da vara de família. Como se tratava de uma comarca que a gente chama cumulativa, onde todas as atribuições estão juntas, foi possível realmente, mais do que aplicar a lei, fazer justiça. Né? Deus abençoe essa criatura. Não é? A nossa querida doutora Ilaceia. Falando lá da instituição onde você dá aula, você conheceu o doutor João Batista Erkenhoff? Muitíssimo. Foi meu professor, né? Ele conta um caso, né, sobre uma pessoa que estava usando uma droga ilícita, e ele falando exatamente sobre isso, de não pegar o código e aplicar ao pé da letra, né, mas olhar o que tem por trás. Ele era muito humanista. Né? A antiga lei de introdução ao Código Civil, né, hoje a introdução às normas do direito brasileiro, ela diz que o juiz, na aplicação da lei, deve observar o fim social a que ela se destina. Por isso que não é possível hoje você ter a aplicação da lei através de robô, através das inteligências artificiais. Né? O professor Eros Roberto Graus nos ensina que nas ciências exatas você tem um problema e uma solução. Nas ciências humanas você tem um problema e várias soluções para aquele problema. No direito você tem um problema, várias soluções e entre as soluções a mais certa, a mais adequada e que você vai encontrar através da prudência. Daí a expressão jurisprudência. Não é? Isso uma inteligência artificial não vai ter nunca. Os algoritmos nunca vão nos dar isso. Não vai precisar esse sentimento, essa postura aí. E aí eu fico pensando o seguinte, como é que fica, por exemplo, gente, o caso mais lindo, maravilhoso dessa sabedoria foi de Salomão, né? Do rei Salomão. Exatamente, né? exatamente. Com aquela criança, com aquelas mães que vieram reivindicar. Você pode até aclarar isso aí para nós, como é que foi essa... Isso aí é um episódio que consta da Bíblia, né? Quando duas mães disputavam uma criança, né? O filho de uma tinha morrido e havia acontecido a troca da criança morta pela criança viva, e as duas mães disputavam a criança. Então Salomão, na sua sabedoria, ele falou, já sei, eu vou dividir a criança ao meio e dou metade para cada uma. Uma das mulheres falou, não, pode dar o filho para ela. Quer dizer, aquela que demonstrou maior amor pela criança, Sim. Aquela era a mãe. Né? Foi e ele conseguiu identificar. Exatamente. Eu me arrepio quando falo isso aí, sabe? Porque é muito... Foi de uma sabedoria, né? E é exatamente assim que a gente, né, gostaria, né, que fosse a justiça nesse sentido. Existe uma experiência agora se desenvolvendo de que alguns juízes, não é que no Brasil, alguns juízes vão ter que passar um mês num presídio. Caracas. Vão ter que passar um mês no presídio, né? E é fundamental. Nós tínhamos que ter ideia. Quando você manda alguém para a cadeia, não é passar a mão em cabeça de preso, não, mas você tem que lembrar que você tem um ser humano lá. Né? Eu costumo dizer para meus alunos, Marta, o seguinte, tem aquele caso dos 3 pedreiros que estavam numa mesma obra, trabalhando numa mesma obra, e alguém chegou para o primeiro e perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou assentando tijolos. Na mesma obra, chegou para o segundo pedreiro e falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou levantando paredes. Perguntou para o terceiro pedreiro, na mesma obra, o que você está fazendo? Eu estou construindo catedrais. Na justiça também. Tem gente que está lá aplicando a lei. Tem gente que está lá carregando processos. E tem gente que está lá disposto a fazer justiça. Esses estão construindo catedrais. Que são poucos, né? Mas isso existe, né? Eu acredito que existe. Eu acredito profundamente na justiça, enquanto um propósito de vida, enquanto um sentimento de vida. E é tão bonita, valor, tão né? bonita a justiça. Sabe onde eu acho lindo? Pode não ter nada a ver com justiça, mas sabe onde que eu acho lindo? Onde funciona a coisa assim, para todo mundo? No trânsito.
Pode ser o Papa, pode ser o rei, pode ser quem for. Fechou o sinal, para. Para todo mundo. Ninguém precisa falar nada, entendeu? Tá amarelo, não, vou diminuir porque vai ficar vermelho, sabe assim? O fundamental é quando você Internaliza, né? internaliza isso como um valor, né? Respeitar, ó, o meu direito vai até onde começa do outro, né? Eu acho maravilhoso. Todas as vezes que eu estou dirigindo, que eu vejo os carros parando, e depois eles vão, aí vem um correndo, né? E corta meu carro e tal. Eu penso assim, pô, você vai parar ali, cara. Não tem, para que essa pressa toda? E vai lá e para, né? Pode ser o carrinho mais simples, pode ser o carrão, mas tem que parar ali. Tem que parar. É a coisa é tácita, né? Que chama Seria isso. muito tácito, né? Aquela obediência tácita. Não tem nada que te impede de passar, né? Mas, assim, como alguns acabam acontecendo, né? Aí vira um crime. Um crime, né? Então, assim, uma infração. Eu né? acho tão lindo, cara. Assim, a lei do trânsito, para mim, me fascina. É uma coisa corriqueira, que eu todo dia estou lá, estou andando de carro, né? Nós saímos de casa, tem trânsito. Mas assim, que eu acho tão legal, que todo mundo... Sabe? E é isso, esse é o propósito do Em Causa Própria. Que as pessoas tomem para si, né? Quando a autotutela dos seus direitos, quando você se coloca de pé e quando você exerce o seu direito, né? Você está fazendo isso em benefício de todos, não apenas da sua causa específica, né? Uma injustiça praticada contra qualquer um de nós é uma injustiça praticada contra todos, né? Esse amor à justiça, de fazer justiça, né? É um grande propósito na vida de todo ser humano. Ser justo, além da lei, né? Ser justo é um grande propósito que nos motiva e que deve ser o objetivo final da nossa sociedade. A Constituição, no artigo 3º, coloca como propósito dessa nação construir uma sociedade justa, fraterna e solidária. Olha que grande missão de povo. Nossa. Você acha que uma pessoa, ao fazer direito, ela pode se transformar em relação ao que ela era antes? Por exemplo, se ela era um fora da lei. Você acha que isso, ou Olha, isso é de berço? A gente vê isso acontecer aos nossos olhos nas faculdades de Direito. É impressionante quando a gente vê, quando o aluno entra na faculdade, como que ele vai mudando. E a gente vê o jurista saindo de dentro. Não é? Eu me lembro, eu falo muito com meus alunos isso, eu me lembro daquela parábola do monge que está esculpindo um Buda. E ele faz uma escultura maravilhosa. E alguém chega e fala, mas que escultura linda você fez. Ele fala, eu não fiz. Ele já estava lá dentro. Eu tirei ele do tronco da árvore. Né? E é isso que nós, na faculdade de Direito, fazemos. Tiramos o jurista. Né? E a gente vê como é que os alunos vão mudando no decorrer dos semestres letivos, né? Até chegar na formatura. Né? E é interessante que essa é uma obra inacabada. A obra do jurista, ela não termina nunca. A grande obra do jurista é em si mesmo, né? na compreensão do primado da lei, no primado da justiça. É bacana, né? Eu me lembro quando, na minha formatura de Direito, quando eu desci, né, com o meu diploma, aí tinha a doutora Ivanilce Cruz Romão. Minha eterna corregedora do Ministério Público, minha colega. Ela foi minha professora. E eu uma procuradora de justiça maravilhosa. Eu tive a petulância de falar para ela assim, um dia eu vou ser igual a senhora. Aí o doutor Eliezer estava do lado e falou assim, vai demorar, hein? Mas são grandes nomes do direito, Eliezer Souza, né? Doutor Ivanilce Cruz Romão, doutora Catarina Gazelli. É uma escola do direito, né? Uma escola do direito. Meus e profundamente humanos, né? Profundamente humanos. Muito humanos. A didática da professora Ivanilce, assim, a história de vida da procuradora fala por si própria, né? Exato. E ela passeava na sala, assim, sabe? Dando exemplos. A gente aprendia de uma forma, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente ria, porque ela falava de uma forma muito legal, sabe? É um privilégio, o convívio com esses grandes nomes, né? Eu sou uma privilegiada de verdade. Marta, existem apenas 3 profissões que são ordenadas. Quais? São sacerdócios. Músico, o sacerdote e o advogado. Por isso é que nós temos ordem.
A ordem dos advogados. Ordem Nós da somos escola, ordenados. né? Por isso que nós usamos vestes talares, igual igual os padres, os sacerdotes, né, as autoridades. Nós usamos vestes talares. É um sacerdócio. É o sacerdócio da justiça. E um dia nós teremos que prestar conta disso. Eu falo com meus alunos, olha, um dia alguém vai te perguntar o que você fazia na terra. O seu vizinho vai falar que vendia carro, a sua vizinha vai dizer que costurava roupa, o seu pai vai dizer que alugava casas. Você vai ter que dizer, eu fazia justiça. Não importa se você é promotor, se você é juiz, se você é advogado, se você é delegado, se você é escrivão. Nós temos diferentes funções, mas uma mesma missão, promover justiça. Que bacana! Mas esse é o nosso ofício, esse é o nosso fazer. Eu falo sempre que eu não sei trocar uma lâmpada. Desde os 18 anos, eu como e alimento os meus filhos do direito. Eu vivo do direito, eu não sei fazer outra coisa. É visceral para mim isso. Né? E eu fico feliz quando eu posso compartilhar. Em causa própria, esse projeto, em causa própria, ele objetiva compartilhar isso, esse sentimento de justiça. É o Instituto Civitas, né? Eu sou presidente do Instituto Civitas dos Direitos da Cidadania, é uma organização não governamental, e o Instituto ele é o mantenedor desse projeto em causa própria. E nós pretendemos, através desse projeto, cumprir um mandamento bíblico, na verdade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por isso que, poxa, muito legal. Aí lá vocês vão trabalhar com... O direito é tão amplo, né? Mas aí tem a restaurativa, né? Nós queremos trabalhar valores restaurativos, práticas restaurativas. Como é que é isso? Né? Práticas da conciliação. Existe hoje... Combina bem com o que nós falamos lá atrás. Exatamente. Quem está por trás do processo? Aquele ser humano, né? É gente. Né? Eu tive um chefe, né? Mais que um chefe, um líder, né? O doutor José Adalberto Dazi. O doutor José Adalberto Dazi diz o seguinte, olha, nós temos que saber ouvir os jurisdicionados, saber o que eles querem, porque às vezes tem duas pessoas brigando por um copo, mas na verdade uma quer a água que está no copo, e o outro quer o copo. Não é? Então você tem que entender as aflições humanas, os desejos humanos. Nem sempre o processo traduz o desejo. E sempre por trás do processo tem um desejo. Né? Você tem que saber auscultar, você tem que ter ouvidos de ouvir amorosamente para entender qual é o desejo que está por trás. Ele está querendo despejar a pessoa daquela casa porque, porque está magoado, porque é o pai contra o filho, é porque é a amante do pai que mora na casa. Existem dramas humanos por trás dos processos. Não é só a lei em si, para aplicar a lei, né? Às vezes, dar o direito não é resolver a justiça. Entendi. Não é? Como aquele direito daquele rapaz lá com a mãe adotiva e a mãe... Exatamente. Às vezes você pode jogar vinagre na ferida, achando que está curando. Não é? Onde entra, por exemplo, a parte da psicanálise, da psicologia, entraria no fundamental, né? Olha só, quem chega às barras do tribunal já chega destruído, emocionalmente, psicologicamente. Ninguém quer lá brigar à toa. E ninguém vai à justiça à toa. Não é? A pessoa já chega lá ferida. Né? E, na verdade, se nós formos aplicar a letra fria da lei apenas, se nós formos dar para essas pessoas apenas a norma, o rigor da lei, né? Nós transformamos a sala do tribunal numa rinha, numa arena. Não é quando as pessoas estão ali procurando uma cama de restauração, uma cama hospitalar, um abraço, alguém que ouça. Né? Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Não é? Eu tive um caso, por exemplo, que um casal estava se divorciando e o marido queria tudo, ele não queria acordo. Né? E ele falava, não, eu quero a copa que a minha mãe deu para nós quando nós casamos, a mulher abriu mão. Eu queria a geladeira, a mulher abriu mão. Eu queria o fogão, a mulher abriu mão. A mulher abriu mão de tudo, ela praticamente pagou para se livrar daquele casamento. Quando terminou a audiência, ela deu a volta
na mesa da sala de audiência, chegou até ele e falou com ele o seguinte: olha, tu ficou com tudo, menos o que tu mais queria. Existem desejos por trás do processo. Sim, nossa, bacana isso. Bacana. Sancler, a gente sabe que existem os momentos, você dá entrada no processo, aí tem os prazos, né? Tem tudo isso. Em que momento entra a justiça restaurativa? Desde o início, antes do processo, até para no sentido de evitar o processo, né? Tá. Às vezes você consegue compor conflitos, né? Apenas ouvindo, apenas estando presente, apenas mediando, né? O Conselho Nacional de Justiça hoje tem uma pauta muito importante, que é o tratamento adequado dos conflitos. Nem sempre oferecer a decisão judicial, por mais primorosa, tecnicamente baseada na lei, é o que a pessoa precisa naquele momento. Não é? E está bem aceito assim, no mundo jurídico? Olha só, nós vivemos um tempo de urgências. Certo. Não é? As pessoas estão com muito pouco tempo para ouvir. A cultura nossa é uma cultura de números, de estatísticas, né? de números a qualquer preço. Então, corrida, né? A ideia da justiça restaurativa ela vai na contramão dessa lógica, né? De uma justiça fordiana, de uma justiça de fazer números de sentença, de decisões e tal. Então, nós temos que virar essa lógica, né? Hoje, nós somos um poder judiciário em que nós só conseguimos apurar 5% dos delitos. Desses, 65% de fuga hoje. O sistema penitenciário tem números de 65% de fugas. E dos que ficam, nós temos 80% de reincidência. Sim. Esse modelo punitivo, ele, se fosse uma fábrica, já tinha quebrado. Sim. Se fosse uma... Não é? Então, nós temos que repensar esse modelo. Eu acho que a justiça restaurativa ela vem ao encontro dessa necessidade hoje. Mas essa justiça restaurativa começou a partir de quando? Olha, é um movimento internacional, né? Ele busca práticas de conciliação, práticas de restauração do vínculo, porque quando há uma ilegalidade, quando há um delito, quando há ou mesmo um ilícito civil, há uma ruptura. Uhum. Você resolve o processo, alguém ganhou a ação e alguém perdeu, e o conflito vai continuar. Eu costumo dizer assim, sendo bem prática, né, bem direto assim, eu vejo assim, é uma briga, grande briga, escrita. Exato. E que não resolve o problema. Então, não quer dizer que se aplicaria a todos os casos. Não quer dizer também que nós vamos abrir mão da pena, da punição, vamos abrir mão da punição, necessário, né? Como diz o nosso querido desembargador, né, Antônio José Feorosa, a justiça, a verdadeira justiça, ela exorta, ela edifica e consola, mas ela exorta. Então, a necessidade de ter o rigor da lei é a necessidade em alguns casos, né? Infelizmente, em muitos casos. Mas será que todos os casos, né? Será que nós não poderíamos compor alguns conflitos com a comunidade que está no entorno daquele conflito? Nós temos instrumentos legais, os conselhos da comunidade, que está na lei de execução penal, que é a letra morta, né? Aonde foi implementado, ela deu um grande conforto. Por que a lei tem o tribunal do júri? Porque as pessoas têm o direito de serem julgadas pelos seus iguais. Entendi. Não é? A sociedade tem que dizer, olha, essa conduta, ela rompeu o tecido social nesse aspecto, e que aquilo pudesse ser feito o sentimento de justiça, que a experiência humana traz, né? Os julgamentos coletivos. Hoje, Marta, isso acontece no morro. Se nós não fizermos, o traficante vai virar o juiz, onde ele julga e ele executa com alto grau de efetividade e com grau de aceitação, de adequação da comunidade, talvez até maior do que o nosso.
Não estou dizendo absolutamente, fazendo apologia dessas práticas que são condenáveis, mas eu acho que nós temos que ter um olho para ver o seguinte: as pessoas estão se sentindo justiçadas no nosso modelo de justiça, estão se sentindo consoladas pelo nosso modelo de justiça? Nem um pouquinho. Não é? Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Eu vejo no meu consultório, eu vejo no dia a dia, na prática, é só reclamação, sabe? E as pessoas vão à justiça, uma justiça cara, onerosa e lenta, e saem de lá sem sentimento de justiça. Sim. Não é? Às vezes você vê a verdade gritando nas pedras das ruas, todo mundo sabe, né? Mas nós estamos fechados nos nossos monumentos, nos nossos palácios da justiça. Eu acho que é fundamental lançarmos pontes que eliminem ou diminuam o fosso que existe entre os nossos palácios da justiça e o sentimento de justiça do povo. Estamos caminhando para isso? Você acha que a gente está... Eu acho que não, estamos muito longe disso, né? Mas há um desejo legítimo de muitos operadores do direito nesse sentido, e eu modestamente me proponho a engrossar fileiras nessa luta. Porque a gente percebe também que há uma... Quando a gente... Como é que fala? Um corporativismo entre os né? Pois é, olha Ninguém só. Ninguém fala um do outro. Justiça não pode ser reserva de mercado dos operadores do direito. Né? Sim. Nós temos que nos abrir, porque nós temos uma missão a cumprir. E a sociedade tem que compreender e tem que nos ver dessa forma. Né? Do contrário, nós não estaremos cumprindo o nosso papel social. É um desafio muito grande. Romper com o corporativismo é fundamental. Romper com essa visão elitista da justiça. Né? Que é muito elitista. Hoje as classes jurídicas, as profissões jurídicas são quase que castas, não é? São quase que castas, né? E que não se vê. Às vezes a gente vê determinados operadores do direito, aquele que parece que nunca suou na vida e que se cai um papel ele é incapaz de não pegar, de se jogar. E só falam nos autos, né? Só falam nos autos e aquele distanciamento, é incapaz de sentir a dor do outro. Eu fico pensando, o que pode decidir um jovem cujo primeiro emprego é julgar alguém? Não é? Não é? Pelo amor de Deus, meu primeiro emprego é julgar alguém. Eu acho que nós temos que repensar esse modelo. E ter uma justiça que seja mais humanizada. Né? Essa iniciativa dos juízes passarem um mês na prisão me parece muito bastante... Bom. Dá pensar também um pouquinho, será que eu quero ser? Mas eu espero que isso demore um pouco a chegar aqui no Brasil, ou que pelo menos quando chegar eu já esteja aposentado. Vai ter... Eu não gostaria de passar lá nem um minuto, nem uma hora, né? Eu costumo brincar que eu tenho mais tempo de cadeia do que muitos dos presos, porque como secretário de Justiça, eu tive que enfrentar rebeliões, como promotor de execução, né? Eu tive que estar em presídios, né? Então eu tenho bastante tempo. Você tem um currículo bem... Eu tenho bastante tempo de cadeia, né? E, sinceramente, eu não gostaria de passar nenhuma hora naquele lugar, né? Quando você fala de cadeia, eu linko com Nelson Mandela, mas, assim, eu linko com as questões mente, né? Quantas pessoas estão presas fisicamente, mas estão soltas, pensando a vida. Olha, nós tivemos agora, no dia 5 de outubro, um episódio muito impressionante que faz a gente pensar. Um rapaz foi levado a juízo, ele estava preso, ele foi levado a juízo e recebeu alvará na audiência. O pedido dele para o juiz foi se ele podia voltar para a cadeia para jantar, porque ele estava muito fraco para sair na rua. Caramba! E eu me lembro uma vez que, logo que nós fizemos a unificação do sistema do sistema prisional, porque nós tínhamos 2 sistemas prisionais no Espírito Santo. E no Brasil inteiro, mas no Espírito Santo também. Nós tínhamos os presos provisórios, que ficavam sob custódia da Secretaria de Segurança Pública, na Casa de Detenção da Glória, e os presos condenados, os presos da Justiça, que eram aqueles que tinham a situação legal definida. E nós resolvemos unificar o sistema,
né? E aí eu fui pessoalmente acompanhar a retirada dos presos da Casa de Detenção da Glória para o IRS, que é no Instituto de Readaptação Social. E tinha um preso que não queria sair daquela cela. Ele tinha decorado a cela de tal maneira que ali era a casa dele. Quer dizer, a cela foi introjetada nele. Ele não queria sair. Não é? Então, eu acho que esse é o pior tipo de prisão. Quando o indivíduo está tão institucionalizado que ele perde todos os vínculos comunitários, sociais, perspectiva de vida também. E aí já entra eu pensando em como ressocializar esse sujeito. É por isso que eu caibo bem na justiça restaurativa. Para eles, né? Os egressos do sistema prisional, o que nós temos a oferecer para eles quando eles saem? Eu tenho um projeto sobre isso, sabe? Mas, infelizmente, é aquilo, né? Tem momento para todas as coisas, né? E as pessoas estão muito ligadas no que já está, no que é bom para elas. E o resultado é isso que nós estamos vendo aí, ó. Fogo nos ônibus, revolta, não é? Se você não pacifica, e esse é o grande papel da justiça, os conflitos eles subsistem, não importa. O chefe do tráfico está dentro de um presídio de segurança máxima, mas ele consegue botar fogo num ônibus na rua. Na rua. Então você tem que tratar essas questões. Unidos, né? Mais do que quem faz justiça cá fora. Exato. No início da nossa conversa. E hoje, se você chegar para um menino de determinadas comunidades, o que ele quer ser na vida? Ele quer ser o traficante, o dono do morro, por falta de perspectiva, por falta de um projeto de vida, por falta do Estado lá, né? Nós temos um projeto muito interessante, que é o Estado Presente, que busca entrar nas comunidades, oferecer alguma coisa para que esses jovens possam voltar a sonhar, né? Sim. Está funcionando? Ele tem se desenvolvido com algumas dificuldades, né? E hoje a maré contra é muito forte, né? Muito mais. Muito forte. Isso é um processo histórico, né? Como você disse logo no começo, né? O sistema é muito politizado. Né? Mas não politizado no sentido de conhecimento, é de disputa mesmo, é político, né? Eu acho que nem politizado, talvez partidarizado, não é? Mais do que politizado, partidarizado. Hoje nós vivemos um momento de polarização e de partidarização até das religiões. Nossa, não é? Religião e aquele que tem mais membros, tem mais poder, que tem mais... Sabe assim, as pessoas começam a admirar aquela pessoa por poder agregar aquele monte de gente que fica ali ligado com ele. E tem disputas internas muito fortes. E as pessoas não querem ouvir o outro, até para não ser convencidas, com medo até de ser convencidas, né? Então a pessoa fala para não ter que ouvir, né? E a gente esquece. Talvez seja hoje a missão maior e o projeto em causa própria é isso, ouvir. Que então você faça a sua defesa. Então você faz coro comigo, que eu ouço. A minha profissão é ouvir. Né? E aí a Constituição fala do habeas corpus, mas onde entra no projeto aqui em causa própria sobre o habeas corpus? Olha só, eu vivi nos últimos 10 anos, na minha vida pessoal e profissional, um momento muito difícil. Né? Eu nunca tive uma punição disciplinar, a minha folha era imaculada até 2013. De 2013 para cá, eu sofri um processo de downsize institucional muito grande que me fez refletir, né? E eu encontrei no habeas corpus um instituto magnânimo, né? Eu fui beneficiado pelo habeas corpus. Né? Eu fui um paciente. A pessoa que é em favor de quem você impetra o habeas corpus, você se recorda disso lá das nossas aulas de processo penal, é denominada paciente. Por quê? Porque o habeas corpus é um remédio, é um lenitivo. Né? A doutrina chama de remédio heróico. E mais do que um remédio que visa garantir os direitos fundamentais, ele próprio é um direito fundamental. A primeira coisa que as ditaduras fazem é suspender o habeas corpus. Ele é o remédio heróico, é o lenitivo. Né? Então, nós criamos lá no SESV
um grupo de estudo e pesquisa que eu tenho o privilégio de liderar, juntamente com o professor André Hopke, chamado Habeas Corpus e Direitos Fundamentais, onde a gente estuda o habeas corpus enquanto instituto, enquanto técnica, mas também enquanto um direito fundamental. E quando a gente criou Em Causa Própria, os dois projetos eles se comunicaram. Nós queremos ir para as comunidades, ensinar as pessoas a fazer o habeas corpus, a escrever o habeas corpus, porque o habeas corpus é interessante, que é o único que não depende de advogado, qualquer um do povo pode impetrar um habeas corpus. E independe de forma, né? Independe de... Eu me disponho até a gente poder estar conversando isso. Exato. Existem casos interessantes. E a gente tem dentro desse projeto uma oficina que nós vamos levar para as comunidades para as pessoas aprenderem a fazer o habeas corpus. Entendi. Nossa, que legal. Bacana. As pessoas, é um direito fundamental, garantia, né? Exatamente. E as pessoas não têm esse conhecimento de que pode impetrar um habeas corpus. Em que momento, só para quem, né, vai ouvir, está ouvindo daqui a pouco, em que momento que você pode impetrar um habeas corpus? Olha só, isso aqui é lindo. O habeas corpus, ele independe de condições, de forma, a qualquer tempo. Você pode impetrar o habeas corpus antes da ação penal, na fase ainda do inquérito. Você pode impetrar o habeas corpus em qualquer momento da ação penal e você pode impetrar o habeas corpus até mesmo depois da sentença. Durante a condenação, nós tivemos agora o caso recente, um caso lindo que nós vamos estudar no grupo do habeas corpus, de um preso que ele escreveu uma carta para o Supremo, ele estava preso há 5 anos, ele escreveu uma carta para o Supremo Tribunal Federal, ele próprio, de mãos próprias, por isso que a gente fala em causa própria, e o tribunal analisou aquele caso e mandou soltar imediatamente, depois de 5 anos preso ilegalmente, né? Eu tive um caso aqui na Serra. Eu estava substituindo durante o período de férias forense, e aí eu já estava indo embora, saí do fórum, estava indo embora, a escrivã me chamou, falou: doutor, eu encontrei esse inquérito atrás do escaninho, caído atrás do escaninho, estava sujo, cheio de poeira, de teia de aranha. Nossa. Alguém, na hora que foi colocar um processo, empurrou e ele caiu e esqueceram dele lá. Eu levei para casa, junto com outros inquéritos, para fazer as denúncias. 10 horas da noite eu estava com aquele inquérito, estava chovendo naquela noite. Quando eu abri, nós estávamos em janeiro e aquela pessoa estava presa desde setembro. Nossa! Natal, Ano Novo. E eu liguei para o presídio, falei, eu me identifiquei e liguei e falei: essa pessoa está aí? O carcereiro foi lá, olhou e falou: tem entrada dele aqui no livro, mas ele não está aqui. Tem entrada e não tem a saída. A pessoa sumiu no sistema penitenciário. Existem muitas pessoas que entraram no sistema penitenciário e nunca saíram. Isso é um fato. Jesus! Isso é um fato. No dia seguinte, Marta, eu fui ao supermercado e comprei creme dental, dentifrício. Comprei um. Quando eu passei no caixa, a menina com aquela coisa de leitura ótica passou e ela estava me explicando que com aquele momento ela realizou 5 operações. Ela deu baixa no estoque, ela pediu para comprar outro, ela lançou o preço, 5 operações com código de leitura ótica. E aí você fica imaginando que um ser humano pode ficar preso porque o processo caiu por trás Então, eu acho que mais importante esse objeto do que o ser humano. Exatamente, você tem que pensar, né? Quem tem mais valor, não é? Quem tem mais valor? A liberdade de uma pessoa, ou a vida de uma pessoa, ou um creme dental, não é? Nossa. E aí, agora eu estou querendo saber o que você deu desse moço. Eu trabalhei substituindo o mês de janeiro, né? Nessa ocasião eu era promotor da Serra, eu não sei, eu promovi pela imediata soltura dele, e a gente é igual a assessorista de elevador, né? Você pega a conversa no meio e não sabe. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que existem inúmeros casos de gente que entrou no sistema prisional e que nunca saiu.
Gente do céu, que loucura. É mais sério do que a gente É muito pode mais imaginar. grave. É muito É mais muito mais grave, né? grave. Então, A abolição não terminou, né? terminou não. A abolição é uma obra inacabada entre Não é nós. acabada, só né? tem registro de carteira e acabou. Por isso, o nosso Em Causa Própria tem como patrono o Dr. Luiz Gama. O Dr. Luiz Gama foi um advogado abolicionista, é o advogado que mais libertou escravizados no Brasil. Ele tinha sido escravo, né? E ele foi reconhecido como advogado pela Ordem dos Advogados, pelo seu conhecimento. E exatamente isso, a abolição não acabou. Não acabou. Nós prendemos muito, prendemos mal, né? A segregação ela é seletiva nesse país, né? O encarceramento em massa, nós somos hoje um dos países que mais encarcera. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, inclusive em termos proporcionais. Né? E não tem aquela estrutura que tem em outros países. E se fossem cumpridos todos os mandados de prisão, né? Sim. Então nós continuamos encarcerando, e encarcerando nos jovens negros. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Quando você fala isso, eu me lembro de uma vez, de uma professora minha, antes da faculdade, porque a minha história é de fazer os estudos assim, supletivos, preparar para cada matéria, né? E eu fui me preparar para matemática e física, para passar, para conseguir ter o ensino médio, né? E aí ela era negra, e ela me contou assim: Marta, eu sou professora, e um dia a gente estava conversando exatamente sobre essas coisas, né? Sobre racismo, essas coisas, preconceitos. Ela disse: olha, não estou nem aí mais, já me acostumei. Um dia eu fui dar uma aula particular, e eu não sabia que a mulher, a mãe da criança, né, tinha colocado um anúncio no jornal que ela estava precisando de uma professora, de uma faxineira. Meu Deus. Quando ela chegou nessa casa, imediatamente a mulher pegou o balde, pegou a vassoura, pegou todas as coisas de limpeza e deu para ela. Só cumprimentou: bom dia, e aqui, pode isso aqui pode começar. Ela não sabia da história ainda, ela olhou assim e falou assim: mas eu não sei do que a senhora está falando. Você não é a faxineira? Ela disse: não, eu sou a professora que a senhora, né, chamou. Desculpa, sabe? Não, já estou acostumada com isso, tudo bem, sabe? Assim. Não, Quando chegou a faxineira, era branquinha. São os estereótipos, né? Não foi nem uma vez, nem duas que eu estava no supermercado e me mandaram embalar. Eu estava aguardando passar a minha compra, me mandaram embalar a compra, né? Não vai embalar a minha compra, não, né? E uma vez, Marta, eu saí do fórum. Nossa, deixa eu rir disso. Várias vezes. Eu estou imaginando a cena. Isso é comum. Porque sempre teve jeitinho de menino. Acho que eles me achavam que era da FEBEM, né? Mas eu saí do fórum e eu tenho 5 graus de miopia. E o meu óculos tinha quebrado. Eu quebrei meu óculos. Caiu, quebrou. E eu tive que vir para casa de ônibus. Então eu estava com a mala, com código penal, grosso, parecendo uma bíblia, né? Código penal. E estou no ponto de ônibus, esperando o ônibus para Laranjeiras. Eu sempre morei na Serra, né? O pessoal fala: poxa, você mora longe. Eu trabalho longe, né? Por escolha, eu sempre morei na Serra. E estou no ponto de ônibus, esperando. Tinha uma senhora no ponto de ônibus, e eu então perguntei para ela: senhora, aquele ônibus está indo para Laranjeiras? Ela olhou e tal, falou: não. Depois a mulher ficava olhando para mim o tempo todo, até que ela não se aguentou mais, virou para mim e falou assim: desculpa perguntar, mas o irmão não é letrado, não? Então tem gente que, além de ser pobre, tem cara de pobre, né? São os estereótipos, né? Ai, com você a gente tem que ir. E eu já estou acostumado também, como eu sou amiga, né? O irmão não é letrado, não. E ela foi educada, né, na forma de perguntar. Né? Não foi legal, mas assim, pelo menos ela foi Mas ela estava muito curiosa, né? E ficava te olhando, né? Te olhando o tempo todo, imagina. Então, Cleo, agora eu estou curiosa com uma coisa. Eu ouvi você dizer que em 2013, né, para cá, você foi, digamos, injustiçado com algumas coisas e tal.
Como é que você quer falar isso hoje? Ou você... Eu não tenho dificuldade nenhuma de abordar, até porque foi um período, tem sido um período de grande aprendizado, né? E muito enriquecedor. De 2003 para cá, eu passei a responder alguns processos criminais e administrativos, disciplinares, né? Teve época de eu ficar suspenso 6 meses seguidos, né? E 180 dias de suspensão. Atualmente eu cumpro uma medida disciplinar, que eu estou em disponibilidade, né? Aquela história, a lei é para todos, né? Uhum. Então, e agora, a partir do dia 28 de fevereiro, eu iniciei um trabalho, que eu estou mais tranquilo agora para fazer isso, de revisão dessas medidas e dos processos mesmo, né? Você promete que você vem aqui contar sobre isso? Eu prometo, vai ser um privilégio. Eu acho isso, em causa própria, vem até nesse sentido. Você que está em casa, que está sofrendo um processo judicial que você considera injusto, né? Você que está em luta com você mesmo, procura a gente, né? Vamos juntos, né? Lutar em causa própria, né? Eu acho que o melhor advogado somos nós mesmos, né? Nós temos um advogado maior, que está lá em cima, né? Nosso Deus. Mas aqui, perante a justiça humana, ninguém é capaz de traduzir a sua dor do que você mesmo. Os advogados são maravilhosos, essenciais, né? Sem advogado não há justiça, né? Mas a sua voz tem que se fazer ouvir, né? E eu compreendi isso agora e estou buscando fazer justiça e promover justiça, né? Que esse é o meu ofício, né? Você precisa entregar, honrar esse nome Sancler Júnior para o seu pai, não é isso? Exatamente. Ele que foi seu grande inspirador. O meu pai chamava-se Sancler, meu filho também chama Sancler. Então, eu tenho uma tripla responsabilidade e de devolver esse nome limpo, né? E esse é o meu propósito de vida. Eu estou com 62 anos e os anos de vida que Deus me der pela frente, eu gostaria muito de poder encontrar meu pai um dia e sem nenhuma mácula no nome dele, que ele emprestou para mim. Eu conheço o Dr. Sancler, eu sei a história, e eu sei que você está louco para saber dessa história que ele vai contar aqui, em causa própria, que surgiu, né, por causa disso também. E é incrível, é bacana, e aceite o convite. Venha lutar em causa própria, porque você merece. Não dá para ficar paradinho, umas coisas acontecendo, caminhando, e você sofrendo, sentindo tudo que você está sentindo aí. Meu queridinho, foi tão bom ter você aqui. A promessa está feita, você fez aqui, publicamente, tá? E você vem contar essa história para nós. Pois e depois nós vamos acompanhando, passo a passo. Tá assim, né? Hoje eu realizei 2 desejos vindo aqui, né? Um é divulgar o Em Causa Própria. Eu queria até pedir a você, se você pudesse divulgar o nosso telefone, o nosso e-mail, forma de contato. Pode falar. E que as pessoas pudessem Instituto buscar. Civitas, né? O Em Causa Própria é um grupo de apoio, né? Apoio jurídico e psicológico a pessoas em situação de conflito com a lei. Certo. Então esse desejo meu se realizou. O outro era saber o que tinha na caneca. E eu consegui também. Mas, Marta, se você me permite... Não conta para ninguém, tá? Não conta para ninguém. Olha só, se você me permite, tudo que a gente conversou foi maravilhoso, né? E eu queria terminar com um poema que eu prezo muito, do Chico Buarque. Fale, né? Fica à vontade, vai enriquecer-nos. Ele fala o seguinte: meu coração tem um sereno jeito, e minha mão o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distante do meu peito, é que há distância entre a intenção e gesto. E se meu coração nas mãos estreito, minha sombra súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento aguda e empunhadora proa, mas meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia injusta,
a mão mais que depressa executa, porque senão o coração cego perdoa. Maravilhoso. Como aqui nós temos plateia. Poxa, Muito obrigado pela oportunidade. Você é 10, maravilhoso. Você que é, você é mil, minha amiga. Mora no meu coração. Parabéns pelo podcast, por esse novo espaço de entendimento e de fala que você abre para nós aqui no nosso estado e no Brasil. Vamos lá. Aqui Conexão é isso, Sancler. É conectar pessoas, é dar voz, sabe? E deixar as pessoas falarem, porque a gente já tem tantas punições na vida, né, Sancler? Tantas coisas, ninguém ouve. E nós nos punimos tanto também, nós próprios, né? Então, aqui é o lugar, aqui é o Espaço Cibian, aqui é o Grupo Cibian, aqui todo mundo te ouve. E a gente se sente acolhido, pode ter certeza. Muito obrigado. Obrigada a você, querido. Muito obrigado.